Cada ser humano traz as suas dores. Mas uma coisa muito interessante sobre todo ser humano, e você que está nos acompanhando agora, eu tenho certeza que você vai se identificar muito com isso. Todo ser humano carrega basicamente 3 dores, que é o desamor, desvalor ou desamparo. Em algum momento você não se sente amado o suficiente, desvalorizado o suficiente ou amparado o suficiente. E essas 3 dores são causadas pela... Calma claro, aí. Claro. Desamor, desvalor e desamparo. E desamparo. Todos nós somos vítimas dessas 3 dores. Sejam muito bem-vindos ao TetaCast. Hoje vocês já viram que a gente começou com tudo, com um tabu aqui, ó, com uma situação aí da psicanálise. Por quê? Porque eu estou aqui muito bem acompanhada com o meu querido Dodge. Oi, Patrícia, prazer estar aqui com você hoje, viu? Já começamos um papo quente antes, você viu, né? Antes de ligar o computador. Que bom, eu fico feliz. É assim que a gente dá profundidade nas coisas, né? Dodge, fala um pouquinho de você. Gente, o Dodge aqui ó, tem 2 livros que a gente está deixando dele aqui, ó. Já tem o spoiler, né? Nem começou a falar, já está aqui para vocês olharem os livros dele. O Dodge, ele trabalha nessa área, né, de psicanálise. Fala um pouquinho de você. Sim, eu sou psicanalista, trabalho com programação neurolinguística, neurociência, hipnose, que eu sou apaixonado também. E somei essas 4 vertentes. Somei essas 4 vertentes da terapia e criei uma modalidade terapêutica chamada PSICAI, Psicanálise Cognitiva de Alto Impacto, que soma essas 4 forças da terapia para poder ajudar as pessoas a se desbloquearem, a viverem melhor. Então, sabe, eu acho isso maravilhoso. Eu acho muito legal da gente não ficar preso num lugar. Tem gente que acha que se aliena tanto só recebendo aquela informação e a gente tem tantos estudos. Então, eu acho que isso que você fez de pegar aquilo que você, né, que faz sentido para você dentro das suas, né, do que você já trabalhou com pessoas e juntar, desenvolver um novo método, eu acho isso maravilhoso. A partir daquilo que a gente tem de vivência na terapia, no consultório, a gente vê aquilo que realmente funciona, aquilo que realmente é o desafio das pessoas. E qual a área da terapia consegue resolver aquilo de uma forma mais efetiva, mais eficaz. Aí a gente traz isso para a terapia e monta uma sessão personalizada para que a pessoa possa obter o melhor resultado para a vida dela. E aí que a gente estava falando, né? Cada ser humano é um universo, né? Exatamente, Patrícia. Cada ser humano traz as suas dores. Mas uma coisa muito interessante sobre todo ser humano, e você que está nos acompanhando agora, eu tenho certeza que você vai se identificar muito com isso. Todo ser humano carrega basicamente 3 dores, que é o desamor, desvalor ou desamparo. Em algum momento você não se sente amado o suficiente, desvalorizado o suficiente ou amparado o suficiente. E essas 3 dores são causadas pela... Calma claro. Desamor, desvalor e desamparo. E desamparo. Todos nós somos vítimas dessas 3 dores. Olha, eu já gostei. Então vamos falar de cada uma delas para o pessoal entender? Então vamos lá, Claro. desamor. Não, essa que a gente eu pego muito na live, desamor, né? Isso. Nem sempre nós nos sentimos amados exatamente como nós gostaríamos de nos sentir. É uma ferida emocional que nós carregamos. E isso, em algum momento, se não for bem resolvido, acaba sendo projetado na vida das pessoas que estão à nossa volta. Por isso que é tão importante, durante a terapia, nós curarmos essas feridas emocionais, esses registros emocionais, do desamor principalmente. Até porque se você não se sente amada, como é que você vai amar de verdade? Como é que você não sabe se aquilo que você está vivendo só é uma carência afetiva momentânea? Nossa, profundo isso, hein? Às vezes as pessoas se envolvem em alguns relacionamentos porque a outra pessoa está trazendo uma parte tão necessária para aquela ferida emocional. E depois de um tempo, quando essa ferida emocional é curada, ela se dá conta de que não é bem aquilo que ela queria de verdade. Ela só tinha uma dor para ser resolvida. Interessante isso, né, Patrícia? Muito. E nós precisamos muito nos sentirmos amados. Eu vou trazer uma curiosidade, não estava no script. Adoro. Por isso que a Bíblia é um dos livros mais vendidos do mundo.
Porque a Bíblia, ela trata dessas três dores humanas, desvalor. Aí a Bíblia vai dizer, vocês são o sacerdócio real, vocês são as meninas dos meus olhos, Deus falando da gente. O desvalor, a Bíblia trata, vocês valem muito para mim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o desamparo, Jesus uma vez disse assim, eis que estarei convosco todos os dias até a fundação do século. Então a Bíblia tem esse poder de cura das feridas emocionais do homem. E olha que eu estou falando, não sou cristão. Eu não sou cristão. É só a minha formação que me trouxe também essas informações. Por isso a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, porque ela atende essas três dores. Nossa, e isso faz muito sentido, né? Ela conforta o coração, né? Ela traz uma luz naquilo que as pessoas sentem e trabalha muito na dor, exatamente nesse ponto, né, Doni? De forma inconsciente. De forma inconsciente. Então tá, a gente falou do desamor, desvalor. Nem sempre a gente se sente valorizado o suficiente. Em algum momento na nossa relação, no trabalho, até nas amizades, a gente pensa assim, eu valho mais do que isso. Eu não sou tratado como eu deveria ser tratado. Eu mereço mais. Então, essa questão do merecimento, desse desvalor que a gente vive, também é uma ferida emocional que precisa ser curada. Até porque, olha que interessante, o narcisista, ele ataca a sua vítima no valor. Nossa, você é maravilhosa, você é importante e você tudo mais. Primeiro ele conquista. Se a ferida emocional estiver curada, você vai falar assim, eu sabia, eu não preciso disso, tá tudo bem aqui. Mas se você precisa disso, isso vai fazer muito sentido para você e vai te colocar na mão da outra pessoa. Você gosta de como você é vista pela outra pessoa. Esse é um grande... Que ela te coloca num pedestal. É isso aí. Papai. Mas aí ao mesmo tempo, ela te coloca no pedestal quando tá na fase boa e na fase ruim ela te joga lá para baixo. Exatamente. Né? É a gangorra emocional. E aí, você, né, é a pessoa da minha vida e de repente na fase ruim você acaba com a minha vida. Né? E aí você passa o relacionamento inteiro tentando ter de volta aquela primeira impressão. Eu quero escutar você de novo falando para mim. Agora, por que você está me maltratando? Eu sei que você já falou bem de mim. Eu quero de novo. Isso vicia. Isso te torna escravo de um narcisista. Nossa, muito importante, interessante. Não é? E, então, peraí. Então a pessoa ela tem o desvalor. Então o narcisista dá esse valor que ela não se enxerga, certo? Até o amor, até o próprio desamor. Então ela teria as duas feridas aí. Sim, supridas por um narcisista. Por isso que é tão fácil cair na lábia de um narcisista. E é uma coisa que a gente vê muito aí na internet. Exatamente. Eles não chegam, né, com um lobo mau, eles chegam como um príncipe encantado, aquela pessoa encantadora, né? Ele não chega lá já mostrando que ele é um narcisista, Exatamente. Né? Ele vai primeiro convencer a pessoa, né? Que nem você falou, colocando esse valor que ela não sente, né? E para te ganhar, ele vai fazer tudo possível, instintivamente, sem esse conhecimento, mas ele vai fazer tudo isso. Muito forte, né? É forte. Sabe por quê, Dodge? Porque muitas pessoas, elas acabam entrando nesses lugares por falta de amor, por falta de se valorizar, e elas acabam atraindo, porque elas tendo essa necessidade que o outro preencha essa falta dela, elas vão atrair essa pessoa que vai preencher, sendo que assim, se ela se preenchesse, ela não ia atrair. Como você falou, na primeira vez que a pessoa fosse lá e falasse no ouvido dela, ela, isso aí, ó, tô esperta. Exatamente. Ela até pode gostar, ela pode acreditar, porque pode ser um elogio verdadeiro, real. Eu acredito nisso que você está me falando, mas eu não preciso disso que você está me falando. Essa é a grande sacada, é a diferença. Você pode gostar de receber um elogio, mas precisa. Quem depende de elogio cai diante das críticas. Essa é a grande sacada. Adorei isso, faz muito sentido. Não é mesmo? Essa dependência deixa a gente na mão das pessoas que a gente nem sabe direito quem é. Ela acaba precisando e na hora que vem uma crítica não consegue lidar, né? É isso, está tão acostumada a ser elevada que, poxa, não estou entendendo o que está acontecendo. E aí fica na mão do outro. O outro vira o foco da vida dela. Interessante. E qual é o terceiro, então? Desamparo. Desamparo. Em algum momento da nossa vida a gente não se sente devidamente amparado, a gente se sente sozinho, a gente acha que é nós contra o mundo todo. Esse desamparo normalmente, claro, essas três dores são aprendidas na infância, principalmente na primeira infância, até os 7 anos, mas a pessoa que carrega esse desamparo, que normalmente vem por conta do pai, um pai que não supriu exatamente as necessidades da família, ou não supriu a necessidade afetiva da família, um pai ausente.
A ferida do desamparo está extremamente ligada ao pai. E como que ela se sente? A solidão, ter medo de ficar sozinha? Esse é um dos casos, mas principalmente é um estado constante de alerta. Sou eu contra o mundo. E nós já até conversamos sobre isso antes da gente entrar no podcast, que é impossível você se desenvolver, impossível você crescer no mundo se você está em modo de alerta, em modo de defesa. A mente que foi treinada em estar em modo de defesa, ela quer te proteger de dores. E uma mente que está te protegendo, ela não permite que você cresça. Você vive em modo de luta, fuga ou paralisia. E isso causa um estresse emocional tremendo. Você está sempre em alerta, sempre tentando vencer alguma coisa e nunca tá bom. Sempre em luta? Sempre em luta. Modo de luta, fuga ou paralisia. Estranho, né? Essa tensão no ombro, essa tensão na testa, essa dificuldade de confiar nas pessoas. Algum de vocês está se identificando com uma dessas coisas? É muito comum, legal né? isso, eu estou adorando isso, Dante, porque assim, a gente porque eu acho que o primeiro passo para a cura é a gente entender onde a gente se encaixa nas dores, né? Sim. Qual é a minha dor? Eu vejo que toda vez que nós nos machucamos é uma oportunidade de cura, porque se eu estou sendo machucada, né? Ou seja, eu estou permitindo que o outro me machuque, é porque tem uma dor em mim que precisa ser curada. Porque se eu não tivesse essa dor, tipo assim, a pessoa, você é feia. Eu sei que eu não sou feia, sabe? Não entra por aqui e sai por aqui, não fica. Agora, se a pessoa, você é feia, você fica, eu sou feia, por que ele disse que eu sou feia? Opa, bateu aqui, doeu aqui, então tem algo Tem aqui. alguma coisa que precisa ser curada. Né? Tem. Então, com essas informações que você está trazendo, já ajuda o pessoal que está assistindo a gente a olhar o padrão, porque, gente, nem que seja um pouquinho, a gente se encaixa em cada um desses padrões. Todos né? nós temos essas 3 feridas, em maior ou menor grau, mas todos nós, em algum momento, nos sentimos não valorizados, não amados o suficiente ou não amparados. Todos nós, independente. Tem alguma dica para se ajudar, né? Terapia, não, é claro. Com certeza. Não, sim, claro. Sim. Dodi, inclusive, eu acho que terapia é essencial para a gente crescer. Sabe? A gente pode ir em busca de autoconhecimento, com certeza, mas a terapia, ela é direcionada para aquilo que eu preciso. O terapeuta, ele vai buscar essas feridas e vai trabalhar, né? É interessante as pessoas entenderem que o conhecimento, isoladamente, ele não consegue desfazer traumas, anular traumas. Porque o conhecimento, ele é parte da sua mente consciente, da sua mente lógica, da sua mente racional, que não manda absolutamente nada na sua vida. A sua vida é controlada pela sua mente emocional. Então, traumas não se diluem com razão, com informação. Não. Por isso que algumas pessoas, por mais que estudem, façam faculdades, tenham vários cursos, não conseguem se desenvolver, não conseguem prosperar. Porque isso não está no conhecimento. A prosperidade, ela está no desbloqueio mental e emocional. Nossa. Interessante, não é? Muito interessante. A gente vê tanta gente com menos é ótimo, nossa. Eu já falei isso uma vez, eu estou tentando corrigir isso aí. A gente vê pessoas com menos capacidade do que a gente e às vezes prospera mais do que a gente. Então, isso significa que o conhecimento não é tão fundamental assim. O desbloqueio, sim. Não tenho medo de nada, eu faço tudo, acho que mereço pra caramba, eu me autorizo ganhar dinheiro, eu me autorizo prosperar, eu me autorizo receber amor. Que tem uma frase muito interessante que eu cultivo já há alguns anos. Amar é mais fácil do que receber amor. A gente consegue gostar de alguém até por conta da nossa dependência. O nosso cérebro, ele tem... O cérebro é um órgão biocomputacional que tem como finalidade aumentar as nossas chances de sobrevivência e de procriação através da redução de incertezas. Adoro essa definição. Cérebro reptiliano atuando. Adoro essa definição. E o cérebro, ele tem essa necessidade de procriação e de defesa. Então, é natural nosso que a gente tente se unir a outras pessoas. Por motivos errados. Às vezes, por motivos errados. Por uma necessidade da nossa existência. Então, quando a gente entende que tem alguns bloqueios aí que precisam ser trabalhados, a gente consegue fazer escolhas mais assertivas relativas àquilo que é o nosso propósito de vida, a nossa identidade. Deixa. Pode? Por favor. Então, bora lá. Eu vou botar você... te colocar na parede, pode? Não quero, claro. Então, aqui, quem sabe, faz ao vivo. Opa. Aliás, você em casa, é um excelente exercício. Se você tivesse que responder quem é você
O que você diria? Mas tem uma regra. Tudo que é seu não é você. O seu nome não é você. A sua profissão não é você. Seu corpo não é você. Sua crença não é você. Quem é você? Eu não sei. Mas você sabe, eu não sei mesmo, porque a gente fica tanto... eu sou assim. Na verdade, a gente só sabe quando passa a situação, né? A gente só sabe as correntes, a gente só conhece as correntes que nos prendem quando a gente tenta se mexer. Por isso que a gente não pode julgar ninguém, né, Dodge? Isso tem eu queria dar um podcast inteiro só ali. Só aí dar um podcast inteiro. Mas existe uma resposta terapêutica. Tem várias respostas. Respostas filosóficas, respostas religiosas, respostas biológicas, neurocientíficas, mas a resposta terapêutica que pode mudar a vida de quem está assistindo é essa daqui. Eu sou o conjunto daquilo que eu penso, sinto e faço. Se você muda qualquer um, por exemplo, 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Se você muda qualquer um desses elementos, você muda quem você é. Se você muda a maneira como você pensa, você muda você. Se você muda o que você sente, você muda você. E se você muda o seu comportamento, você muda você. Porque existe uma força chamada congruência. Você não consegue pensar, ninguém consegue ficar bravo ou com raiva, por exemplo, respirando lentamente. O seu corpo precisa corresponder à sua mente e ao seu sentimento. Então, quando você consegue mudar qualquer um desses 3 elementos, você consegue mudar a sua vida. Bacana, nossa, não é bacana? Adorei, é muito interessante. Gente! É muito interessante. E aí, assim, por isso que você falou, o ganho de consciência é uma parte. Não adianta eu pegar e ter a consciência, né, que você estava falando, não mudar o sentido, ou seja, não trabalhar a origem do problema, não ressignificar. Posso ir para esse lado? Uma coisa pode puxar a outra. Se você muda a sua consciência e muda ela com a força de uma crença, você consegue mudar o que você pensa a respeito. Mas para construir uma nova crença é muito mais complicado, Sim, né? Tem toda Eu sei, razão. Assim, a minha teoria, tem toda né? razão. Tô falando de como, né? Porque assim, eu tenho os terapeutas aqui do site que são os tetadimensionais, né? E dentro do tetadimensional a gente busca a origem para tratar na origem. Só que assim, eu sempre falo, a gente tem 2 formas de tratar uma crença. Aqui nas lives também falo isso, que as formas que eu conheço. Ou a gente cria uma nova crença, né, mais forte, mais poderosa. Exato. Ou a gente busca e trata na origem, que é o ressignificar. Né? Que aí, assim, não é todo terapeuta que está capacitado para estar tratando, né, aquela dor. Isso é muito na importante origem. que você está falando. Não é todo terapeuta que sabe mexer com isso. E que se não tiver habilidade, ainda piora o caso. Piora, exatamente. Então, cuidado, não tente fazer em casa. Se fosse fácil, você teria resolvido no YouTube. Exatamente isso. Simples assim, não é tão simples assim. Eu tenho um pouco de medo de falar assim, das coisas, depende de cada pessoa, porque parece que a gente está numa floresta sem leis. E não é bem assim. Existem algumas diretrizes que precisam ser observadas. Uma cura, o termo cura no Brasil, para quem não sabe, no Brasil o termo cura é proibido, porque remete a curandeirismo. Quem manja do tratamento, nós falamos de remissão. A gente usa o healing. Porque o healing pode usar. É ótimo, perfeito. Então, a cura, entre aspas, só para ficar mais fácil de você entender, ela depende de um guia, ela depende de um ambiente e ela depende de um método. Sem esse pilar, esses 3 pilares, você corre riscos de agravar o seu problema. Nós sabe que isso é muito importante, porque, assim, às vezes o pessoal compra curso, vamos curar o seu trauma, ela nem vê a pessoa, ela compra curso lá para curar o trauma. E muitas vezes ela pode estar acentuando até, né? Porque para tratar, por exemplo, eu vou ser muito sincera, eu não trato os meus traumas, dependendo do nível de trauma que eu estou acessando, eu não trato. Eu marco com alguém da equipe e eu trato eu peço para uma outra pessoa me tratar. Por quê? Às vezes a dor inicial aqui, então, por exemplo, nossa, fiquei com muita raiva ontem, né? Ontem eu senti muita raiva, tô dando um exemplo, Sim. Né? Então, eu recebi uma mensagem que me deixou possessa ontem, tá? Peraí, essa raiva que eu estou sentindo, ela tem uma origem, infância. Aí nós terapeutas, a gente fala infância ou outras vidas, né? O Dodge talvez não concorde. Me fale sobre o seu pai. Não, concordo plenamente, né? Claro. Então, assim, aí a gente vai na infância. Só que
eu, né, peguei esse trauma aqui, sei, vou sozinha lá, e se de repente eu sozinha, é tão grande a dor e eu não consigo me tratar sozinha, eu vou lá e pioro aquela situação. Um terceiro conduzindo, eu não corro o risco de piorar um terceiro capacitado, claro, Sim, claro, né? claro. Mas assim, eu não corro o risco de piorar aquela situação. Né? Então, por isso que assim, as pessoas pensam muito assim, trauma é algo muito complicado, é aquele acidente terrível, é uma coisa muito... Não, a gente tem, assim, as nossas dores emocionais são a formação desses pequenos traumas que formam as crenças na criança que vão direcionar esse adulto. Tá tudo lá no nosso tal do inconsciente. Legal, né? É isso mesmo. E o interessante é dizer que toda crenças geram evidências. Se você acredita em alguma coisa, é isso que você vai ver no mundo. Você vai falar, olha, tá vendo, por isso que aconteceu tal coisa. O nosso cérebro tem uma característica muito interessante que é a causalidade. Tudo que acontece na sua vida tem que ter uma causa. E não necessariamente, mas o cérebro precisa de uma explicação. Faz sentido falar daquele pessoal, tô vendo direto 11, 11, 12, 12, não vai Sincronicidade, né? É que tem gente que usa isso, tem uma coisa maior, tem uma mensagem maior, mas não, né? Daqui a pouquinho eu vou revelar para vocês a verdade sobre a lei da atração do ponto de vista da neurociência, mas tem que me cobrar, senão eu vou esquecer. Eu vou anotar aqui, gente, eu vou levantar isso aqui para eu não esquecer. Quando eu olhar isso levantado, eu sei que está faltando. Mas ainda trazendo sobre esses riscos, é muito comum, por exemplo, nós vemos na internet visualização. Visualize o seu futuro, como se você já tivesse alcançado. Você já ouviu isso? Uhum. É muito comum na internet. Então, para você que está nos ouvindo, presta muita atenção nisso. Eu vou mostrar o risco disso. A sua mente tem a capacidade de visualizar, mas ela também tem a capacidade de comparação. Se ela visualiza e depois ela olha para a sua vida e vê que não é isso, ela entra em pânico. Nossa. Ela cria-se uma coisa chamada dissociação cognitiva, muito perto das neuroses e da loucura. Nós não estamos brincando quando nós falamos de terapia. Isso para nós é vida, é a minha vida. Não é à toa que eu escrevi 2 livros. Eu vivo disso, eu respiro terapia. Então, muitas vezes a gente entra na internet e vê umas bobagens tão grandes, eu falo, meu Deus, eu preciso falar, eu preciso explicar, porque se eu conseguir a gente conseguir fazer escapar dessas armadilhas de internet, já ia ajudar muito. Eu acho que tem uma positividade tóxica na internet, tem muita informação distorcida, né? Positividade tóxica. Você foi no alvo, Patrícia. É isso mesmo. Né? E que é exatamente isso. Só pensa positivo. Mas tem hora que eu não consigo pensar positivo. A dor é muito grande. E aí? E se pensar positivo? Não, e aí eu vou pra culpa. Coisa, né? E aí a culpa, frequência lá de baixo, assim, tô me arrebentando. Aí você ainda traz mais problemas pra sua vida. Entendeu? É isso mesmo. É isso mesmo. Nossa, tô adorando Não é bacana? isso. Sabe uma coisa que é muito interessante também para a gente poder trazer como uma certa regulagem do indivíduo? Hoje vou usar... você se lascou comigo. Patrícia, se lascou. Patrícia, o que é defeito? Você sabe qual que é? O que é defeito? E o que é virtude? Tá, então, minha visão, tá? Claro, por favor. Defeito é aquilo que eu enxergo que não é da forma que eu gostaria no outro. Tá, bora lá. Eu gostaria de te oferecer uma outra definição, que é uma definição terapêutica. Uhum. Tá bom? Legal? Defeito é tudo aquilo que quando você tira da sua vida melhora. Nossa, adorei! E virtude? Virtude é tudo aquilo que quando você tira da sua vida piora. Pronto. Agora você pode fazer uma análise pessoal. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas você é muito séria. Só que na sua profissão você precisa ser. Então na sua profissão não é um defeito, é uma virtude. Você consegue fazer a autorregulagem de si mesmo quando você entende as definições de virtude. Por isso que a crença, uma dos alicerces da crença é a consciência, é a cognição. Nós somos aquilo que nós pensamos, sentimos e falamos. Quando primeiro você dá cognição, você cria um alicerce que vai sustentar a emoção e a crença. Não é muito bacana? Não, eu tô apaixonada. Não é legal? Pois Nossa. é. Dodge, então, peraí, então fica muito fácil pra gente entender o que serve pra gente, que às vezes o que serve pra mim não serve pra você. Que nem você falou, você às vezes precisa ser séria pra apresentar um canal, pra apresentar, né? Exatamente. Então, o que serve pra mim não serve pra você. Então, mas se eu tô num daqueles,
né, programas de humor, eu preciso fazer a pessoa rir, eu não posso ser séria. Concorda? Então, ou seja, o que num lugar é uma virtude, no outro... Perfeito. Né, é um defeito. E aí, mas é muito interessante que às vezes a gente está lá na nossa vida, a gente está seguindo a nossa vida, e as pessoas à nossa volta começam a falar um monte do que é defeito, do que é virtude, para elas. Exatamente. E isso não serve pra gente. Olha que interessante, você pode fazer esse exercício aí. Pensa, não fale, tá bom? Mas pense num comportamento seu, qualquer um. Tudo bem? Pensou? Legal. Tira esse comportamento da sua vida melhora ou piora? Piora. Então é uma virtude. Não interessa o que é para o outro. Pensa num comportamento seu que você faz e que talvez já tenham dito para você que é um defeito. Tira ele da sua vida, imagine a sua vida sem esse comportamento, sem esse sentimento. Sua vida melhora ou piora? Aí você vai descobrir se ele é um defeito ou se ele é uma virtude. Gente, olha só, hoje estamos com esse podcast lá no auge, porque o que o Dodge já deu de dicas aqui, gente, bom, né? Tô amando, tô apaixonada. E fala uma coisa para mim, Dodge, nos livros que você traz também, fala sobre essas coisas nesses livros? Sim, eu tenho um livro que ele é mais estoico, que é Rompendo Impossíveis. Estoico é aquela ideia, aquela filosofia que diz assim, se eu posso mudar, eu me preocupo e mudo. Se eu não posso, eu não me preocupo e deixo para lá. Então eu vou me aplicar naquilo que eu posso transformar na minha vida. Só isso. Esse livro, Rompendo Impossíveis, ele traz muito forte... Esse daqui foi o primeiro livro, Rompendo Impossíveis. Ele traz essa parte mais estoica de transformação prática na vida. Aliás, eu não acredito em terapia que não traga transformação prática. Você precisa sair da terapia e já começar a transformar a sua vida. Concordo. Não é bacana? Concordo. E o que te levou a escrever esses livros? Eu acho que foi um pouco de desabafo da minha alma, coisas que eu gostaria de ter ouvido quando eu era mais novo. Foi o desabafo da minha alma. Acho isso sensacional, sabia? Porque assim, às vezes a gente vai tendo a experiência, né? Sim. E aí a gente aprende de duas formas, pelo amor ou pela dor, né? Perfeito. E se a gente tem o conhecimento, tem uma outra que acho que é até melhor, o esperto aprende com os próprios erros e o sábio aprende com os erros dos outros. Perfeito, é isso. Então, assim, então, quando a gente tem o conhecimento, a gente aprende com o erro dos outros, com os acertos também, né? Porque a gente pode colocar só erro, mas tem os acertos também, que a gente acaba trazendo. E eu acho isso muito importante, sabe? Da gente trazer esse conhecimento, da gente, quanto mais a gente tem esse conhecimento, compartilhar. Não, e aí assim, quando a gente tem acesso à informação, a gente tem o poder de escolha. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é? Não é gostoso? E esse livro, Rompendo Impossíveis, aconteceu uma coisa... Livro é que nem filho. A hora que ele nasce, você não sabe o que vai acontecer com ele. E eu tive uma colega, uma psicóloga, que comprou para todas as pacientes dela para dar de presente. Eu nunca tinha vivido um negócio assim. E isso foi, aí sim, uma aprovação do meu trabalho. Porque uma coisa é você fazer uma coisa que você acha que é legal. A outra coisa é todo mundo achar que é legal. E aí eu tive a aprovação desse primeiro livro, aí eu fui para o segundo, que é Amar é Privilégio de Poucos, que é essa... eu não pode tirar daqui, né? Senão vai aparecer o rádio. Corações no Divã? Quando eu escrevi Corações no Divã, foi porque a demanda de relacional chegou muito forte dentro do consultório. Eu percebi que as pessoas estavam supervalorizando esse pilar do relacionamento e colocando toda a sua vida ali. Então, quando esse pilar balança, ela esquece de todo o resto. É como se a vida toda dela acabasse. Ela não sabe por que ela começou um relacionamento, não sabe manter o relacionamento e não sabe como terminar o relacionamento. Então, por isso que chama Corações no Divã, como terminar, começar e melhorar relacionamentos. Bacana, né? Nossa! Eu adorei. Escrever esses dois livros para mim, tem um terceiro e um quarto já saindo também, mas escrever esses livros foi um grande desafio e um grande presente para minha vida. Porque a gente cresce quando escreve, né? Não tem jeito. Odete, você sabe que isso que você está falando dos Corações no Divã? Eu faço live de abertura de cartas, né? Eu dou aula também. Esse final de semana passado teve curso do Tarot Healing. E cura, né? E assim, eu faço live semanal, né? No início eu comecei com essas lives como uma forma de divulgação do curso e tal, mas depois, por exemplo, eu não dou esse curso há mais de ano.
Sim. E olha que interessante, ninguém me procura para pegar e fazer abertura de carta. É uma coisa, as pessoas me procuram para tratamento. Porque a forma de trazer a informação, a gente faz uma leitura do que está ali no campo, mas muito mais que isso, a gente traz assim, um direcionamento para a pessoa. E em cima daquilo que ela tá, né, da dor que ela tá atravessando, tal, né? Então, por isso que a gente fala do healing, porque tem um direcionamento, não é simplesmente, né, vai acontecer isso na sua vida, não, né? Sempre é algo mais, a gente vai além disso. E a maioria das pessoas vem com problemas afetivos. Relacionamento afetivo é liderança, segundo o financeiro. Né? Exatamente, isso familiar, eu não vejo quase ninguém reclamando de família, é um outro pilar também importante na vida das pessoas, né? Importante. Mas o principal é o relacionamento afetivo. Gente, como bate nesse pilar, e acho muito interessante a gente estar falando isso, as pessoas, elas desequilibram todos os outros pilares. Por conta do afeto, é isso mesmo. Por isso que é um canal muito importante. E para quem está assistindo, precisa entender que esses são os nossos desafios, mas um desafio seu é chegar na terapia com o desejo de se transformar. É que nem aquela pessoa que vai no médico para emagrecer e ela quer que o médico emagreça ela. Ela não quer emagrecer. Ela quer que o médico emagreça ela. Vem aqui, resolve o meu problema. Eu não tenho capacidade para isso, não. Eu posso te ajudar, te mostrar uma direção, avaliar suas ferramentas, aumentar suas ferramentas para isso, mas é você que vai construir esse novo você mais direcionado. Por isso, só completar, porque sempre que nós dizemos como você deve fazer as coisas, nós temos que nos responsabilizar pelo resultado. Então, nós não podemos fazer isso. Nós podemos mostrar todas as escolhas que você tem e a escolha é sempre sua. Não é isso, Patrícia? Eu acho que seria mostrar o defeito e o outro é a virtude. Mostrar os defeitos, né? A virtude e as opções que você tem. Quem escolhe é a pessoa, né? Mas você mostra o defeito e a virtude. Ó, isso na sua vida tá fazendo isso e isso faz isso. E aí? É isso mesmo. Né? Então é a pessoa que é responsável, né? É isso mesmo. E é muito interessante isso, que a gente tem que estar disposto a olhar, né? A gente tem que estar disposto a estar enxergando de uma forma diferente, né? Quando a gente entra para a terapia, a gente tem que estar aberto à mudança. E, por exemplo, eu trato uma pessoa, né, não vou, e essa pessoa, ela vem, ela faz body axe, ela faz reiki, mas ela não, assim, ela falou, não vou fazer terapia com você. Por que não? Vamos fazer, seria bom pra você. Não, porque senão eu vou separar do meu marido. Ela já, então assim, peraí. Ela já sabe o que tem que fazer. Ela já sabe o que quer fazer. Vai que você me empurra. Eu tô na beira do abismo. Vai que você me empurra. Você tá na beira do abismo. Pra frente, Brasil. Pronto. Eu não conheço o marido dela, não conheço o relacionamento dela, nunca fez uma consulta de terapia, então não sei a intimidade dela. Ela que trouxe a informação já tá com ela. Sim, é isso mesmo. E aí, assim, quantas pessoas estão em relacionamentos que não fazem bem, relacionamentos, né? Não vou falar, porque todo mundo é narcisista, né? Foi até tema de um podcast anterior, não é todo mundo que é narcisista. Só 2% da população é narcisista. O narcisismo é uma moda, mas só 2% da população é narcisista. É pesquisa isso. Pesquisa séria. É porque, assim, na verdade, a gente pega, assim, tem muitas pessoas que têm aspectos, né? Mas não dá para rotular ela naquele lugar. Todos nós somos narcisistas. Todos nós temos traços narcisistas. É o narcisismo que sustenta a nossa autoestima. O problema é quando ele está desregulado. O problema é quando nós ofendemos o outro para que nosso ego seja sustentado. Que ele se sustente a partir da humilhação do outro. Aí é complicado. Mas todos nós temos esses traços narcisistas. Aí é o perverso. Aí é pervertido. Aí são traços pervertidos. Mas e aí, então assim, e aí as pessoas, elas estão nesses relacionamentos e elas estão infelizes, elas não têm coragem muitas vezes de romper o ciclo ou de mudar o relacionamento, porque nem sempre o relacionamento tem que terminar, né? Ele pode melhorar, não é verdade? Exatamente. Então assim, mas elas estão naquele lugar que eu falo assim, que é o pior para mim, que o ser humano pode estar, que é a zona de conforto. Pois é que não é conforto, é desconforto. Eles ficam na zona de desconforto. A zona de desconforto. E por que nós ficamos na zona de desconforto? Uma outra característica do nosso cérebro é a adaptabilidade.
A gente prefere o inferno conhecido do que o céu desconhecido. Então, mudar para nós custa muito caro. Nosso cérebro, ele gasta muita energia. Ele chega a gastar 40% de toda a energia que a gente consome quando ele tenta resolver problemas. Então, ele não quer resolver problemas. Força de vontade é uma mentira, tá? Força de vontade não existe. A vontade do nosso cérebro é consumir gordura e açúcar e ficar no sofá assistindo televisão. Essa é a vontade do nosso cérebro. Então, não funciona a força de vontade. O que funciona é força de decisão. Aí a vida muda. Nossa, adorei isso. Força de decisão, força de vontade. Assim como o livre-arbítrio, né, que é outra fantasia. Não existe livre-arbítrio. As pessoas não conseguem escolher livremente. A pandemia veio com tudo para mostrar isso pra gente, né? Não é? Pois é exatamente isso. E a gente passa todos esses desafios aí que a gente precisa dessas regulagens, porque se não fizer essas regulagens, a gente cai numa zona cinzenta de falta de crescimento, falta de amor próprio, que vai apagando o nosso brilho, a nossa vida, a nossa luz, a nossa força. Uma coisa também que... Eu não sei se com você acontece isso, mas buscam muito a respeito de procrastinação. Também tem. As pessoas na produtividade, e muitas... Acho que você nunca deve ter ouvido isso. Você que está nos assistindo agora, acho que nunca ouviu isso. A procrastinação, ela tem duas raízes muito fortes. Tem outras raízes, mas duas muito fortes. A primeira é a desconexão com o seu propósito de vida. Se você não sabe quem você é e não sabe o que você está fazendo aqui, tudo que você faz, depois eu faço. Não faz sentido, depois eu faço, não tem... Por que eu vou fazer isso? Não faz sentido. Então, a procrastinação, normalmente, é uma dissociação com o propósito de vida. Quando você se associa novamente ao seu propósito de vida, você não procrastina mais. E tem também a questão da alma cansada. Muita gente viu familiares se esforçando muito com pouco resultado. Então ela aprendeu que o esforço não vale a pena. Então ela procrastina. É uma crença instalada. Bacana, né? É interessante, né? A procrastinação é um dos problemas hoje que as pessoas, né? E a gente entende isso. Eu não tenho vontade de fazer. Não entende porque não está no seu propósito. Você não gosta de fazer, não sente vontade de fazer, ela não vai fazer. Exatamente. Né? E a outra porque ela não acredita, que aí vem um processo aí de autossabotagem, que a gente estava até falando isso antes, né? Por isso que ela se autossabota. Ela fica adiando as coisas que são importantes na vida dela. Ela tem dificuldade em receber amor, dificuldade em fazer escolhas e tomar decisões. Ela vive ciclos repetidos de escolhas amorosas, justamente porque a mente ela se prepara para se defender, né? E toda mente que está preparada para se defender não consegue crescer. Ela está treinada para se defender, ela não consegue evoluir. Ela tá num lugar ali da zona de conforto também, né? Na zona de desconforto. De desconforto. Você sabe que uma vez a gente estava, esses papos filosóficos, né? De sair da zona de conforto. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não saia da sua zona de conforto. Porque se você sair da sua zona de conforto, pode ser que você volte correndo e não queira sair nunca mais. Eu vou te dar uma dica sobre zona de conforto. Amplie ela. Aumente a sua capacidade. Fique confortável com outras qualidades. E aí você vai ampliando a sua zona de conforto. Nunca saia da sua zona de conforto. É um outro jeito de você poder mudar a sua vida. Mas eu gostei desse ponto de vista. Não é interessante? Eu acho que faz muito sentido, né? Aquilo que está no desconforto, ou seja, aquilo que é o defeito, eu vou tirando, né? E vou aumentando seu conforto, sua qualidade de vida ali. Exato. Não é interessante? É muito, eu vou aumentando e aí automaticamente eu vou melhorando meu nível de felicidade, né, minha satisfação, minha qualidade de vida, vou melhorando como pessoa. Consegue né? colocar mais limites para as pessoas não invadirem tanto a sua vida. É isso. Então eu acho que essa é a grande sacada. Porque, não sei se já teve essa experiência. A gente está tão acostumado a fazer uma coisa, a gente quer arriscar fazer alguma coisa. Aí a gente arrisca fazer, dá alguma coisa errado, a gente volta correndo e fala, nossa, nunca mais eu saí daqui, Deus que me perdoe. Então não é isso. Quando você amplia a sua zona de conforto, você vai falar, não, eu vou até aqui, aí eu vou até lá, e vou indo. Aí a minha zona de conforto sempre vai ficando maior. E isso é transformar a vida de verdade, aumentar a zona de conforto. Nossa, achei muito bacana, não é? Não, e olha aqui, que eu acho isso demais, sabe, Dó? Tipo assim, a forma de eu olhar já faz toda a diferença. Não é? Né? Se eu colocar umas metas, que eu não preciso fazer aquelas metas impossíveis, a gente vai até naquela, né, aquelas metas que
PNL fala muito, que você tem que isso, que você tem que aquilo. Tem que nada, não tem que nada. E aí a pessoa, eu acho que ela se sente muito pior, né? Tem livros lá, não sei quantas regras para você parar de procrastinar. A pessoa lê aquele livro, coloca aquele monte de meta, não consegue sair do lugar, e aí ela fica pior do que ela estava antes, que ela se sente incapaz. Aí é o que você falou. Ela volta, ela vai para aquela zona de conforto dela lá e não sai nunca mais. A minha grande dica, eu só tenho uma dica para você parar de procrastinar. Tenha um propósito de vida muito claro. Só isso. Ninguém te para, você se torna imparável. O propósito de vida é a certeza do seu coração, do que você quer fazer na sua vida para o resto da vida. Eu tenho uma pergunta muito interessante sobre isso. Se todas as profissões pagassem a mesma coisa, o que você faria? Nossa. Pronto. Essa daí... Vou até mostrar essa parte pro meu filho. Depois eu me lembro de dar um presente neurológico para ele. Tá bom? E tem uma outra coisa sobre propósito de vida. Cara, e eu tenho um orgulho de falar que essa frase é minha, tá bom? Se o seu propósito de vida é um prazer improdutivo, você não tem um propósito de vida, você tem cansaço. Tem o lazer, né? Porque você tá cansado, então você quer ter tranquilidade. Se eu ficar milionário, eu vou mudar para um hotel, eu quero ser servido, eu vou para a praia. Tá, e você vai produzir o quê? Essa felicidade improdutiva impede você de ficar rico. Quando a sua felicidade é produzir alguma coisa, você tem autorização para prosperar. Não é simples, não é fácil. Se você não produzir, você não prospera. Se a sua felicidade estiver em um local que não produz nada, como é que você vai prosperar? Mesmo você jogar a semente no deserto, não é? Não rola. Não acontece nada. Tá lá num lugar ali que não vai. Como que é o nome do seu filho? Mateus. Ô, Mateus, escuta essa que é boa, tá? A sua mãe, a partir de hoje, nunca mais vai falar que você é inteligente. Não chame seus filhos de inteligente. Inteligente é uma qualidade intrínseca. É como eu dizer para você assim, você tem olhos castanhos, Patrícia. Você tem olhos castanhos comigo, com a Adriana. Oi, Adriana. Você tem olho castanho com a Adriana. Olho castanho é seu. Não tem como mudar isso. Se eu disser que você é inteligente. Aqui, lá, em qualquer função. Mas se eu disser que você é esforçado, eu disser assim, Mateus, parabéns, você conseguiu isso porque você se esforçou. Você se esforçou e alcançou isso. Você está passando a mensagem para ele. Todas as vezes que você se esforçar, você consegue. E o esforço sempre vence a inteligência. Boa, não é? Muito boa. A inteligência parece que leva a pessoa a ficar sentada lá no hotel. Sou inteligente, vou ficar aqui no hotel. Não preciso fazer mais nada. Eu sou inteligente. Aí acabou. Não, agora não, eu só alcanço as coisas se eu for esforçado, então eu vou me esforçar, eu vou sair, eu vou crescer. Faz muito sentido. Não é gostoso? Nossa, adorei isso. É bom, não é? É porque estimula, né? Realmente, você é muito inteligente. Inteligente todos nós somos. É que às vezes o jeito de pensar de um não é igual ao outro, né? Cada um tem uma forma de pensar diferente, mas todos chegam no mesmo lugar se quiser, se esforçar. Inteligências específicas. Tem gente que é bom na matemática, tem gente que é bom em línguas, tem gente que é bom na música. A inteligência, ela pode trazer aspectos diferentes. E acho isso muito legal, né? Porque assim, cada ser humano é único, né? Sim. Então, quando a gente começa a aprender as nossas qualidades, né? Em vez de a gente ficar se espelhando no outro, por isso que a gente pode ter uma admiração, claro, né? Sim, a PNL vai falar muito isso, acho bem interessante, de você ter um lugar onde você quer chegar, de você ter os seus ídolos para você se espelhar. A modelagem. Não é isso. Importante, claro, sim, mas aquilo que você estava falando lá no início, né, de você pegar e se comparar, de você pensar em algo lá na frente e você olhar para a sua realidade e isso te jogar para baixo, não é? Dissociação cognitiva. O Buda fala disso. O Buda pega e fala de nível de felicidade em um dos livros dele, né? Eu li um livro dele que ele falava assim, o nível de felicidade, se você mora numa casa e o seu vizinho tem um carro melhor, uma esposa mais bonita, o seu nível de felicidade fica inferior. Assim, eu tô falando do superficial, certo, né? Certo, a felicidade, né, comparativa, é isso mesmo. E aí, em compensação, se o seu carro é o melhor e a sua esposa mais bonita, eu tô falando assim, gente, não é só a esposa, a gente tá falando de várias coisas, seu jardim. Exatamente. Vamos falar do jardim do vizinho, então não vamos falar da esposa, né? O jardim do vizinho, o seu é mais bonito que o do vizinho, o nível de felicidade é maior. E isso foi feito em estudo, não é um achismo.
Foi feito um estudo lá, não vou lembrar a faculdade que foi feita, né? Mas assim, nos Estados Unidos, que fez essa comparação do nível de felicidade de cada um. Então, dependendo do que você tem ao seu redor, você pode olhar isso como uma meta, que né, a gente vê essas pessoas onde você se espelha, ou você olha isso para se colocar para baixo, que eu vejo também isso como um processo de autossabotagem. Poderia ser isso? Pode ser, mas eu acho que é alguma coisa desregulada. Entender que a comparação ela precisa ser um alvo e não um desabonado. Você não precisa se desabonar, até porque precisa entender uma coisa muito básica. E eu tenho até um pouco de medo de falar isso. Quem é feliz pobre é feliz rico. Quem não consegue ser feliz enquanto pobre, quando é rico, não vai ser feliz. Eu sei por experiência. Eu não estou falando de achismo. Eu estou falando do que a gente vive todo dia. A felicidade é uma outra coisa. A felicidade é um estado de satisfação pessoal. Com o que você tem Com o que naquele você momento. tem. Não é? Até porque se eu não tiver tudo que você tem, como é que eu vou fazer? Eu vou passar minha vida inteira, então, no inferno. Triste. É isso? Não Você é faz, um ser triste. não faz sentido, cara. Ô, Dade, eu acho que é uma coisa interessante, porque assim, eu já fui muito feliz em lugares simples, assim, na rua, sabe? Tipo, de dar risada, de estar com pessoas que você gosta. E não é o lugar, né? E também já fui para lugares fora do país onde eu estava péssima. Então, eu vou falar assim, né? Na minha primeira separação, eu peguei e fui para Paris. E aí, assim, mas eu estava arrasada, estava acabada, mas estava lá, naquele lugar lindo, naquele lugar... Gente, eu estava num dos lugares que era um sonho da minha vida, mas eu estava infeliz. Eu estava passando por um processo de luto. Então você fala assim, mas você não valoriza. Não é questão. Então não é uma questão. Em compensação, eu já estive em um lugar assim, tipo, na porta da rua de casa, sabe, com pessoas ali queridas, dando risada, entendeu? Ou numa sala de estar, sabe, uma salinha pequena, tomando... Não é o lugar, é o estado de espírito. E isso é uma coisa assim, porque eu falei, eu estava lá em Paris, mas estava em Paris, nossa, sem graça, não sei o quê. Não é o lugar. Não mesmo, não mesmo. É você, é o que você valoriza. E eu vejo uma coisa muito assim, Dodge, de também, da pessoa que ela vai muito pro lado da ingratidão, do nível de felicidade dela ser inferior. Além da gente entender que essa não é a frequência da prosperidade, entendeu, né? Sim. Quando eu vou para a ingratidão, ou seja, é importante da gente às vezes não aceitar algumas coisas para se mover, para crescer. Mas quando isso virou um estilo de vida de tudo que está à minha volta, eu não gosto, eu não aceito, eu não, né? Eu estou frequenciando ingratidão. E aí, ou seja, eu estou infeliz. Eu vou trazer aqui uma coisa muito polêmica, um detalhe muito polêmico sobre gratidão. E tá tudo bem, eu tô preparado para essa polêmica. Eu gosto de polêmica. Tá bom. Porque eu acho que não existe o 880. Acho que a gente se encontra no equilíbrio. Entendeu? É muito bonito ser grato. É bonito e é importante ser grato. Só que mais importante, ouve o que eu vou te falar, se você quer ser feliz na sua vida, mais importante do que ser grato é receber a gratidão. Eu vou dar um tempo para as pessoas entenderem o que eu estou falando. Nossa, hein? Funciona assim. É quando eu não sei receber? Quando você é grato a alguém por ter te ajudado, você está em condição superior ou inferior? Inferior. E quando você recebe a gratidão de alguém por ter ajudado? Você está mais perto você está mais perto ou mais afastada de Deus? Mais perto. Então é por isso que você tem que ajudar as pessoas. Receber a gratidão te torna mais perto de Deus. E quando nós falamos de psicanálise, a psicanálise, para quem não sabe, é ateia. A psicanálise é ateia, não estou falando de mim. A psicanálise é ateia, ela acredita que o inconsciente é Deus. Vamos trazer isso um pressuposto, vamos fantasiar que isso seja verdade. Você está dizendo para o seu inconsciente que você é Deus. E aí o seu poder pessoal é outro. Aí sim, receber a gratidão de alguém é o maior nível de felicidade que um ser humano pode alcançar. Eu vou contar uma história rápida aqui. Eu fui muito próspero na cidade onde eu estava, Porto Ferreira, interior de São Paulo. Eu fui muito próspero. Eu só precisava estar com a minha carteira no bolso. Você falava, vamos para os Estados Unidos? Eu só fazia assim, tá, vamos. Tudo bem, eu tinha dinheiro.
E eu falei, puxa, eu vou fazer um bem aqui, eu vou comprar um bolo. Naquela época a Marlene era a melhor boleira da cidade, mandei fazer um bolo, vou levar para o Solar dos Jovens de Ontem, que era um asilo que tem lá. É ainda um asilo que tem em Porto Ferreira. Eu fui na casa do Toninho, que era o diretor do asilo na época, hoje não é mais. Eu falei, Toninho, eu comprei esse bolo aqui para você levar para os velhinhos. Eu estava dentro do carro com o bolo do lado, ele pôs a cara na janela e falou assim, é para mim? Eu falei, não, é para os velhinhos. Eu falei, não sou. Ele falou assim para mim, eu não sou seu empregado, leva lá. Eu falei, Toninho, é um bolo para os velhinhos, por que você está me tratando assim? Eu não estou entendendo. Ele falou, é para mim? Eu falei, não, é para os velhinhos. Eu falei, então, eu não sou seu empregado, leva você, se é para eles. O Toninho é meu amigo. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada aí. Eu só sei que eu fechei a vidro do carro na cara dele e fui até o asilo levar o bolo. E eu fui da casa dele até o asilo xingando ele. Falei, filho da Né, pô, Glazar. E fui com aqueles palavrões todos que a gente conhece. Chegando lá, eu não sabia. Ele não falou nada, era uma armadilha. Quando eu cheguei com o bolo na mão, eu não posso falar que eu choro. Por isso que eu falo, a felicidade está em receber gratidão. Por isso que nós ficamos tão indignados quando não recebemos a gratidão. Eu cheguei no asilo segurando o bolo, Patrícia, eu fui abordado por todos os velhinhos, com todo respeito. Eles chegaram assim, ó, filho, é para nós, filho. E abraçava, faz 2 anos que os meus filhos não vêm me ver. Você trouxe... eu não vou aguentar, eu vou chorar. Faz 2 anos que não vem me ver, é para nós, filho. Isso é felicidade. Isso é felicidade. Se você experimentar a felicidade, você vai entender que é muito assertivo dizer que nós devemos amar o próximo. Isso transforma a nossa vida. Que lindo. Você entende o que é felicidade de verdade? E aí, por isso que a prosperidade é tão importante na nossa vida. Porque sem prosperidade você não consegue ajudar ninguém. Seja próspero por aqueles que não conseguem ser. Olha, Dodi, eu acho isso lindo e o ato, né? Não, eu acho maravilhoso. É gratidão por você se abrir aqui com a gente, sabe? De você trazer, sim, né? Foi de você mostrar. E isso que você está me trazendo é totalmente contrário àquela pessoa que você me disse lá no início. Eu não gosto de me mostrar, mas imagina, que lindo. Eu precisava trazer isso. Isso é transformador. Isso vira um exemplo para as pessoas que estão aqui com a gente também, né? Porque a gente, não é que nem falar, a gente vai vendo essas coisas, a gente pode mudar um pouquinho o que a gente vai fazer amanhã, né? Isso Porque mesmo. de repente você que está aí sabe de algum asilo perto de vocês, né? E pode mudar a vida de alguém com um ato, né? E mudar a própria vida, né? Porque aliás, 2 ou 3 vezes por ano eu dou de presente uma das minhas palestras para entidades sem fins lucrativos. Se tem alguém aí ouvindo que conhece uma entidade que precisa de arrecadação, 2 ou 3 vezes por ano eu consigo fazer esse atendimento. Eu vou e ministro essa palestra gratuitamente com todo o dinheiro arrecadado para a instituição. Nossa, sensacional. Já deu 1 hora, não deu não? Fala a Ainda verdade. não, falta pouco. Eu até olhei agora. Eu tô falando porque a antena do rádio está levantada de nós falarmos sobre a lei da atração. Mas assim, só fechando claro. parte que você trouxe, esse gesto que você fez de lá, eu tava aqui na atenção. Nossa, será que os velhinhos não podem pegar e tomar, né, comer doce, né? Será que... Eu tava aqui, né? E ele tá levando açúcar pros velhinhos. Tem alguma coisa, eu tava aqui tentando desvendar o que ia acontecer, né? Meu cérebro, ele fica tentando chegar na frente, né? Sim, faz parte. E assim, é muito lindo isso. Olha a diferença de você usar os seus talentos, de levar o bolo, né? E você fazer essa ação, né? Porque muitas vezes você pode falar assim, não, eu vou... Porque e isso é uma coisa que é importante e é necessária da gente também estar pegando e ajudando as pessoas que sabem ajudar. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes quando você está ajudando um morador de rua, você está ajudando ele a ficar naquele lugar. Perfeito, Patrícia. Né? Perfeito. Quando você está indo num lugar que sabe trabalhar as pessoas, por exemplo, se, né, você levar um bolo, dependendo, se aquelas pessoas não pudessem receber, na porta eles não deixariam você passar, falando, não, a gente serve para brigar, né? Mas eles sabem que isso era importante para aquelas pessoas, por isso que eles te orientaram a entrar. Então, assim, muitas vezes a forma da gente ajudar faz a diferença, da gente ajudar nos lugares certos. Então, tipo assim, a gente tem aí Grindac, tem várias instituições que estão capacitadas a ajudar as pessoas, né? Que elas podem estar trabalhando.
Mas também tem pessoas que se colocam nesse lugar de ajudar diretamente, e isso é um trabalho muito bonito. Sem dúvida. Eu contei essa história para você entender que você não precisa viver como um mendigo. Você pode ser fonte de solução para outras pessoas. E o ganho que você tem com isso é a gratidão das pessoas, e essa gratidão te aproxima de Deus. Te coloca numa posição de eu não sou mendigo, eu sou fonte para as pessoas. E não tem lugar melhor do que esse para ser feliz. Nossa, não é bonito? Adorei, tô adorando. Nossa, é muito bonito. Muita informação, né? Gente, agora eu quero saber qual que é o segredo aí da prosperidade. Da lei da atração? Da lei da atração. Tá bom. Ele já detonou a lei tradicional de você pegar e fazer a visualização, né, gente? Foi. Então, vamos olhar É para fazer a visualização, tá? Mas ela sozinha, isoladamente, ela pode causar um problema. Eu sempre penso assim, né? A cocriação, assim, ela precisa de três fatores. Ela tem que se materializar na terceira dimensão, que é Perfeito. Né? A gente tem que, né, pensar, né, que seria essa parte de visualização, que seria a quarta dimensão. Perfeito. Mas sem o nosso sentir, que é a quinta dimensão, não vem para a terceira. Que é o sentir, que é pôr a energia necessária para isso materializar. Perfeito, é exatamente isso. Ou seja, se eu tenho um problema de autossabotagem, eu vou visualizar a casa mais, e não, essa é a casa dos meus sonhos, não sei como é, eu tô visualizando a casa, estou sentindo lá, nossa, é muito grande para mim. Nossa, eu não sou capaz, eu não posso, eu tô muito velho para isso. Acabou, você entra em depressão. Você tem um sonho e se vê incapaz de realizar esse sonho. Quer um lugar mais triste do que esse? Dodge, e só antes da gente entrar nessa parte, claro. Fala um pouquinho pra gente de autossabotagem. Tá numa daquelas 3 casinhas que você colocou lá no início, né, que é de desvalorização, desamor. Tá, mais do que isso. A gente primeiro precisa ter capacidade. A autossabotagem, ela começa um pouco antes. Ela começa no mérito. Se você não acreditar que merece, você não faz nada. Passa pelo mindset fixo e mindset de crescimento. Quando você pensa assim, bom, eu não sei fazer isso ainda. Tem gente que fala, eu não sei fazer isso. E tem gente que fala assim, eu não sei fazer isso ainda. Então eu vou aprender e vou fazer. Então o seu mindset, ele pode ser bloqueador, ele pode ser sabotador. Mas principalmente o merecimento. Se você não acreditar que merece, aí entra a psicanálise fazendo a investigação. Da onde esse padrão de não merecimento foi instalado? Qual a emoção que está congelada ali? Então você volta nesse ponto onde o padrão foi instalado, descongela essa emoção e cria um novo padrão de comportamento. Aí há o desbloqueio. E é disso até que eu estava falando sobre como o meu primeiro livro ele foi muito mais estoico. E eu não, de verdade, estou falando sério, não é que eu não acredite em energia, mas eu também acredito que não existe energia maior no mundo transformadora do que a ação. A ação, conhecimento sem ação não serve para nada. Como é que é? Conhecimento é poder em potencial. É só poder em potencial, não muda nada. Sem ação não serve para nada, né? Não adianta, você pode ter um monte de conhecimento, sei um monte de coisa. Não colocou em ação, não adianta. Visualize, sim, mas tenha uma estratégia de crescimento e de ação que te aproxime do teu alvo. Ou você vai ter um problema de angústia, que aí entra a neurociência, a dopamina, a adrenalina, a dopamina, adrenalina e serotonina. A dopamina que causa a expectativa de realização, a adrenalina que é a força de realização e a serotonina que fala assim, que bom, eu fiz, agora eu posso descansar. Se esse ciclo não é interrompido, ele não é cumprido, você entra em um problema de angústia muito sério e você acha que é psíquico e não é neurocientífico. Interessante também, né? Nossa, muito interessante. Isso justifica muitas questões aí, né, que a gente pode dizer aí de ansiedade, de... Perfeito. Né? Porque gera uma ansiedade, não é? Assim, Sim. eu fiquei em desequilíbrio ali, né, entre os hormônios. A ansiedade gera procrastinação gera ansiedade, um ciclo vicioso, e aí você passa a vida inteira triste se não quebrar isso com um bom terapeuta. Você pode até dizer aí assim, mas eu já tentei de tudo. Você tentou de tudo que você sabe. A sua mente está aí. Aqui a gente tem outras ferramentas, a gente tem outros argumentos, a gente pode tirar desse lugar e te colocar num lugar real, que realmente você possa crescer. Eu vou marcar uma consulta. Bom, que belezinha, bora lá. Dade, então vamos lá, vamos que o pessoal tá... Lei da atração? É, lei da atração. Legal.
Neurocientificamente falando, nós temos no nosso cérebro um sistema chamado SARA. Todos vocês têm uma secretária particular que busca todas as coisas que você pedir para ela. Você nunca sabia e eu vou te ensinar quem é ela e eu vou te ensinar a ativar a sua assistente. O nome dela é SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente. É mais ou menos assim. Você fala assim, eu quero comprar, fala um carro bonito. Um carro qualquer. Vamos pôr um Jeep. Um Jeep. Pronto. Tá, estamos sincronizados. Pessoal, pega no verde. Pega no verde, O Jeep. Eu vou comprar um Jeep. Aí você sai na rua e tudo que você vê na rua é Jeep. Você vê Jeep em todo lugar. Porque o seu foco foi acionado para aquela direção. Uma mulher grávida, se você está nos assistindo e é grávida, pode ser que você tenha passado por isso. Você sai na rua e vê uma porção de mulheres grávidas. Aconteceu com você, Patrícia? Não, já vi isso muito. Né? Você começa a prestar atenção. É a mesma coisa que a gente estava falando antes, o 1111, o sincronicidade. 12. Depois que uma pessoa começou a me chamar a atenção para isso, eu comecei a ver isso o tempo inteiro. Porque como se tivesse despertado no meu cérebro, tipo, presta atenção. A Sara. A Sara. A Sara foi ativada. Ela falou, vou prestar atenção nisso. Então, se você souber exatamente quem você quer no seu relacionamento, a idade dele, a altura, a cor, o cabelo que ele tem, a profissão dele, a Sara vai buscar ele. Você está andando na rua, você vê essa pessoa. Se você quer as coisas, você quer oportunidades de ganhar dinheiro e você faz uma relação do que você gostaria de fazer, a hora que você sair na rua, a Sara vai procurar isso para você. Ela vai te aproximar. Essa é a verdadeira lei da atração, da base da neurociência para trazer as coisas para a sua vida. Diferente do que muita gente fala, nós não temos só 5 sentidos, né? Visão, tato, olfato, paladar e visão, audição, tato, olfato e paladar. Nós ainda temos, no mínimo, equilíbrio e nós temos uma glândula no nosso cérebro que ela atrai ondas magnéticas, chama magnetorreceptores. Foi feito um teste que, se colocarem pessoas numa sala e mudar a frequência das ondas magnéticas, as pessoas mudam de lugar e mudam de humor. Então nós somos muito mais daquilo que ensinaram pra gente. Você precisa saber quem você é, o que você está fazendo aqui e a sua vida explode, sua vida muda. Tenho certeza que você gera as transformações necessárias que você quer. Como é que a gente ativa a Sara? Dando foco para ela. Faça uma relação. O seu cérebro ele tem uma característica de visual. Seu cérebro é imagético. Eu falo para você assim, Patrícia, abacaxi. Você imaginou a palavra ou a fruta? A fruta. Exatamente. Seu cérebro trabalha com imagens, não com palavras. Quando você mas eu sei o que eu quero. Seu cérebro não sabe. Tem aquelas pegadinhas do pessoal pegar a fruta com o nome de outro embaixo. Isso! Põe aquela cor, né? Azul, mas está no vermelho, escreve azul. É isso. É uma pegadinha. É uma pegadinha porque o cérebro, ele é imagético. Ele vê a imagem, ele não consegue associar a palavra. Ele vê a imagem. Para ele, a imagem é a palavra. Quando você dá uma imagem clara para o seu cérebro. Lembra que no começo desse podcast eu trouxe a definição de cérebro? O cérebro é um órgão biocomputacional que tem como finalidade aumentar as nossas chances de sobrevivência e de procriação através da redução de incertezas. Quando você tira as dúvidas do seu cérebro e sabe exatamente o que você quer, ele te ajuda a conquistar. Se existe uma dúvida no teu coração, você não consegue conquistar. Nossa, incrível não isso. É? Nossa. Pois é neurociência, psicanálise, programação neurolinguística que é capaz de transformar a vida das pessoas de verdade. Estou apaixonada não é gostoso mesmo? Por essa conversa, por esse bate-papo. Muito obrigado. Pena que a gente chegou aqui no final, mas assim, nossa, a gente precisa fazer uma parte 2 disso, com certeza. Tá ótimo, vai ser um prazer. Não, assim, Dodge, que conversa maravilhosa, quanto conhecimento. Acho que esclareceu muita coisa aqui para o pessoal que está aqui com a gente. Adorei, muito bom. Tá bem. Você atende? Sim, eu atendo hoje, como eu dou muito treinamento, palestra, a vida é um pouco corrida, mas atendo sim, principalmente online, que é muito, hoje está... ainda bem, porque a maioria das pessoas aqui tá espalhada. Eu não sei porquê, eu não sei se acontece com você, mas não somos nós que escolhemos nossos clientes.
Os clientes escolhem a gente começa a atender um público que você não sabe de onde que veio procurando exatamente isso. E 90% dos meus pacientes são dos Estados Unidos, são brasileiros que estão nos Estados Unidos e precisam de apoio psicológico, você acredita? Então, online para mim é minha vida, é 90% dos meus atendimentos hoje, mas também faço palestras, treinamentos presenciais de desbloqueio emocional. Tem um treinamento que eu quero convidar todas vocês, chama Mulheres Reais para a Prosperidade Feminina, que é um desbloqueio absurdo, são 6 horas de desbloqueio. Tá feito o convite. É só chegar que a gente dá um jeito. E como é que é? Tem data? É online? Como Esse que é ano, esse treinamento? Vai ter depois de amanhã, domingo agora, mas está esgotado. As vagas estão esgotadas. Então a gente vai refazer para o ano que vem, acho que começo de fevereiro. Se você tem interesse, já reserva, porque esgota rápido. São só 30 vagas. Lorde, como é que é em contato com você? Vou deixar aqui embaixo. Claro, 11 97283 6909. Tem o Insta também? Tem, DODY, Dodi Martins, DODY.Martins. Eu vou deixar aqui embaixo para ajudar o mas pessoal. A gente pode mais facilitar a fácil. vida, né? Mas olha, adorei, muita gratidão. Foi um grande prazer, Foi obrigado pelo maravilhoso esse bate-papo. Eu acredito que a gente conseguiu, não, você, né, trouxe muito conhecimento pessoal e acredito que o pessoal que está assistindo aqui hoje está saindo aí com um olhar diferente, sabe aquele negócio? Sim. Vai ter uma tomada de ação aí. Que legal, é tudo que eu queria. Que bom. Foi um prazer estar aqui com você. Sempre que precisar, é só chamar, vai ser um prazer. Tá Obrigada. Bom? Eu que agradeço. Eu que agradeço, Patrícia. Muito obrigado. Agora, gratidão vocês aí que tiveram com a gente, né? Quem quiser de novo, deixa nos comentários que a gente vai trazer ele de volta. Mas vocês também precisam ajudar aí, ó. Deixa o like, compartilha esse vídeo se você acha que pode ajudar alguém, tá bom? Gratidão para vocês, até a próxima semana.